Olá, turma, tudo bem? Daremos início à nossa disciplina Controle Estatístico de Processos, disciplina do nosso curso técnico em qualidade. Hoje vamos iniciar a unidade 1. Bom, a nossa aula 1 ela trabalha alguns aspectos introdutórios a respeito das cartas de controle. E os nossos objetivos é justamente compreender os aspectos históricos sobre o controle estatístico de processos, entender a importância da estatística no controle dos processos da gestão da qualidade e reconhecer os principais métodos de aplicação das cartas de controle. Bom, introdução. O que significa controle estatístico de processo? Para a gente entender o CEP, a forma como vamos denominar o controle estatístico de processo, o CEP ele se refere justamente a um processo técnico. Ou seja, quer dizer, ele não se refere a uma técnica, um algoritmo ou um procedimento específico. O que é que a gente deve entender? Que o CEP ele nada mais é do que uma filosofia que busca otimizar, que busca o processo de melhoria contínua usando ferramentas estatísticas. Então, a partir do momento que se entende que você tem uma filosofia de gestão voltada para a resolução de processos, buscar a relação entre causa e efeito, ou seja, você tem um conjunto de causas que pode gerar um determinado efeito. Então você vai fazer um processo de análise estatístico para buscar a melhor solução para possíveis problemas. Então, o que o CEP ele vai buscar? A qualidade do produto e do processo. Então, essa qualidade do produto, do processo, maximizar os lucros a partir do processo da melhoria da qualidade do produto, o aumento na produtividade, a redução de perdas, a redução de emissões, tudo isso faz parte do controle estatístico de processo. Então, o que a gente pode pensar? Se um processo de gestão, processo produtivo de um determinado produto, se ele se submete a uma produção que não tem nenhum sistema de controle, o que a gente pode ter no final? Um produto que não atenda a qualidade, os padrões de qualidade esperados pelo mercado. Ou seja, o cliente ele pode acabar recebendo um produto de baixa qualidade. A partir do momento que nós mensuramos todo o processo de produção e utilizamos ferramentas estatísticas para poder avaliar os procedimentos, os resultados que estão sendo obtidos, as perdas, os problemas que estão acontecendo no meu processo de produção, o que eu posso fazer? Eu vou ter a capacidade de gerenciar isso de uma forma mais efetiva. Bom, esse processo de controle da qualidade ele tem toda uma evolução histórica, que a gente precisa entender que inicialmente ela surge ali na década dos anos 20, nos Estados Unidos, desenvolvida pelo Shewhart, ou seja, Dr. Walter Shewhart, um cara que teve aí total contribuição dentro do desenvolvimento da aplicação das cartas de controle dentro do processo industrial. E essas cartas de controle elas servem justamente para análise de dados provenientes de amostragem, certo? Então a gente vai discorrer sobre a evolução. É muito importante o entendimento desses aspectos históricos, de como o processo de controle da qualidade ele tem início. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma aplicação do controle da qualidade da estatística, fazendo ali, tendo um impacto direto nas indústrias americanas. E a partir dessa percepção, o método japonês de controle de qualidade, o estilo de qualidade, de controle total, ele passa a ter realmente uma ênfase onde tanto setores quanto funcionários das empresas passam a ter um foco total na qualidade. E aí a carta de controle, ela entra justamente nesse processo. Ela é comumente chamada de gráfico de controle, ou seja, é uma ferramenta que faz uso da estatística para fazer essa análise. Então a gente vai ver inclusive um exemplo de como é feito isso através de um processo gráfico. Como eu acabei de falar, que a carta de controle ela é comumente chamada de gráfico de controle. Então, dentro das cartas de controle, nós encontramos justamente causas comuns e causas especiais. Então, o que é que a gente precisa entender? Esses dois exemplos que eu vou citar agora,
eles trazem uma ideia bem prática do que vem a ser a carta de controle e as causas que nós precisamos avaliar. Por exemplo, a diferença de trabalho entre dois operários. Isso seria o quê? Uma causa comum. Né? São causas de variação que são inerentes ao processo, mas podem ter redução. Então, a diferença que eu possa ter entre dois operários, isso nós chamamos de causas comuns. Já causas especiais são variações do processo que podem extrapolar os limites aceitáveis. E aí nós temos, por exemplo, o problema na máquina, que gera uma imperfeição numa determinada peça. Isso já é o quê? Uma causa especial. Então, dentro das cartas de controle, a gente vai mensurar justamente possíveis ocorrências. Causas que podem ser comuns e causas que podem ser especiais. E cada uma dessas causas, ela se reflete onde? No meu processo de produção. E dentro das cartas, nós vamos ter dois tipos. A cartas CUS e UM, o SUM, que representa justamente uma soma de forma acumulativa das amostras, ou seja, das ocorrências que eu vou ter dentro do meu processo. E a carta é WMA, que é monitorada de forma exponencial. E aí a gente vai ver isso de uma forma bem didática dentro dessa figura, dessa imagem, onde a gente tem justamente os objetivos e metas bem definidos para o processo de carta de controle. Ou seja, eu tenho aqui a direção para o negócio, os objetivos, objetivo do negócio, objetivo da produção, objetivos da planta e objetivos do projeto de controle, que busca o quê? Reduzir variabilidades, maximizar a capacidade, maximizar volumes e maximizar resultados. E aí, como é que a gente pode ver isso dentro de uma forma prática? Bom, a carta de controle ela vai trabalhar na mensuração de índices. Então, quando eu falo índice de CP ele tem o limite superior de especificação, ele é igual ao limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação. Isso dividido por 6. 6 que vai representar a variabilidade natural do processo, tá bom? Então, o que é que a gente pode encontrar? O valor mínimo desse cálculo aceito é o que? 1,33. Na prática, a gente pode ter aqui 3 classificações, ou seja, aquele resultado que pode ser capaz ou adequado, a classificação do processo aceitável e a classificação do processo incapaz. Então, o que é que acontece? Se o controle do meu processo ele for maior ou igual a 1,3, ele vai ser considerado o quê? Capaz ou adequado. Se o meu CP ele for maior ou igual a 1 ou menor que 1,33, ele é aceitável. Agora, ele é incapaz quando o meu CP, o meu índice, ele é menor do que 1. Então, dentro de um exemplo prático, nós temos aqui, vamos considerar o seguinte processo. O nosso processo tem os seguintes valores históricos quanto à temperatura de reação, ou seja, a gente está partindo de um processo produtivo onde eu tenho uma informação a respeito da temperatura de reação de um determinado componente que está sendo submetido a uma linha de produção. Então, a média 60 graus, o desvio padrão de 2 graus, essa é a informação que nós temos. O projeto ele exige que a temperatura de reação seja controlada entre 52 e 68 graus. Então, a média que nós temos é de 60 graus, é uma média que está coerente. E aí, se a gente lançar isso na nossa fórmula, nós vamos ter um resultado de 1,33. Ou seja, o processo ele vai ser capaz. Por quê? Porque ele está dentro da proporção da classificação do processo de acordo com o índice. Certo? Então, bons estudos. A gente se encontra na nossa próxima videoaula.